Fala rapaziada, fala família vascaína, muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Diogo Messina, canal VDM Vasco, é um grande prazer ter vocês aqui comigo, né? Se quiserem ficar por dentro de notícias e novidades do nosso Vasco, é só se inscreverem no canal, ativarem o sininho e ficarem até o final do vídeo, né? Lembrando que é muito importante ficar até o final do vídeo, pois assim vocês ficam por dentro de tudo que acontece no nosso Vasco. E se puderem também deixem o seu joinha, pois assim vocês ajudam a impulsionar os nossos vídeos, fazendo com que os vídeos cheguem a mais vascaínos no Brasil e pelo mundo afora. Rapaziada, que situação que o nosso Vasco se colocou, né, galera, no campeonato. Tinha tudo aí para ser um fim de ano um pouco melhor, né? Fim de ano tranquilo, mas infelizmente ele se colocou numa situação catastrófica aí após a derrota para o Corinthians em São Januário ontem. Lamentável, né? A situação que o Vasco se colocou. Sério risco de rebaixamento agora, né? O Vasco mais do que nunca agora vai ter que torcer pelo tropeço de outros times, pelo tropeço do Bahia, pelo tropeço do Santos e do Cruzeiro. E a coisa realmente ficou muito difícil. Poxa, a torcida lotou São Januário. Muitos saíram direto do seu trabalho para o jogo. Infelizmente que o torcedor tem como retribuição é isso aí, ó. Esse vexame em São Januário. O Vasco que começou até bem a partida, tomando iniciativa, né, de atacar o Corinthians, mas teve aquela postura covarde de abrir o marcador, recuar e dar campo para o Corinthians. E por jogar dessa maneira, fazer o gol e recuar, o Vasco aí acabou perdendo a partida, né, galera? Vasco que jogou sem a sua zaga titular, não que eu esteja justificando a derrota, mas o Maicon fez bastante falta, principalmente ali na bola aérea. Dificilmente o Maicon não estaria ali ajudando naquelas bolas aéreas, né? Então, muita falta aí fez o Maicon nessa partida. E a gente fica até fadigado, né? Cansado de estar voltando aqui falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, parece filme repetido. E vai ser muito difícil, porque agora o Vasco vai pegar o Grêmio fora de casa, automaticamente já vai ser obrigado a ganhar essa partida. E o Red Bull Bragantino em São Januário pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas sendo que o Vasco aí, como eu falei, vai depender de outros resultados, né, galera? Vai ter mais jogos nessa rodada. Os jogos que vão ter vai ser esses aqui, ó. Bahia e São Paulo, né, hoje, e Santos e Fluminense. E o problema todo é que o Bahia com São Paulo vai jogar em casa e o Santos contra o Fluminense também vai jogar na Vila Belmiro. Então, muito provavelmente, galera, esses times aí devem ganhar a partida deles, né? E não acredito que o São Paulo vai ter algum ânimo para querer vencer o Bahia. E o Fluminense parece, não tenho certeza, eu acho que vai com o time B, vai querer ganhar o Santos. Então, muito provavelmente aí o Bahia, até com empate ele já ultrapassa o Vasco, né, no saldo de gols. Vai ficar com a mesma pontuação, mas vai ultrapassar o Vasco. E muito provavelmente o Santos também aí deve ganhar o Fluminense na Vila Belmiro. Sendo que eu acho que vai acontecer. Vai que a gente dá uma sorte aí e o Santos não ganha e o Bahia também não ganha do São Paulo, né? Mas fato é que agora a gente depende de outros clubes, né? De outros resultados, cara. É a situação assim lamentável. Tudo isso por conta do trabalho ridículo aí que foi feito pelo Paulo Brax, Abel Braga. O primeiro turno aí pelo Barbieri. Cara, essa SAF que o Vasco arrumou, sinceramente, pior presidente do Vasco aí, Jorge Salgado, ele arrumou uma SAF que, sinceramente, a gente fica até sem expectativa de saber se um dia vai melhorar. A impressão que dá é que esses 777 Partners é o que eu acho, tá? Não estou afirmando nem fazendo nenhuma acusação. Parece que para eles não é interessante deixar os clubes
na primeira divisão, porque não tem que ficar gastando dinheiro, né? Não tem que ficar fazendo aporte muito alto, porque eles dizem, né, que botam aporte, né? Mas a gente já viu quanto tempo eles levam aí para fazer o aporte no clube, né? Aí muitos até especulam se é dinheiro do Vasco mesmo, se não é. Mas a impressão que dá é que para eles não é vantagem deixar o Vasco na primeira divisão, porque aí eles gastam menos, né? Mas é uma total burrice, porque a 777 Partners comprou, transformando o futebol do Vasco num clube empresa. E o clube empresa visa lucro, então, pô, se deixar o clube na segunda divisão, é menos dinheiro entrando, né? Mas no final das contas, quem é prejudicado mesmo é quem ama o Vasco. É o torcedor vascaíno, sou eu, é você que está aí do outro lado, galera sofrendo em casa, angustiado, sem perspectiva, porque o Josh Wonder, esses caras aí da 777 Partners, eles não são Vasco. Eu duvido que se eles fossem Vasco, eles estariam deixando o clube nessa situação. De repente os caras não gostam nem de futebol. Compraram mesmo só para tentar lucrar, coisa e tal, mas na verdade eles não têm paixão por futebol. Então é isso, né, galera? Lamentável essa situação que aconteceu com o Vasco. Triste, vergonhoso, foi um vexame. Rapaziada, o técnico Ramon Dias falou, após a derrota do Vasco para o Corinthians por 4-2, né? Ele falou o seguinte, galera. Após essa derrota aí do Vasco para o Corinthians em São Januário. Ele falou o seguinte: o futebol muda muito rápido. Quando pensa que alguém não pode se levantar, se levanta. Pode acontecer tudo. Uma equipe conseguir pontos de se salvar. Disse que estava orgulhoso do que fizemos e temos que ter dignidade de lutar até o final. Estou convencido de que não vai cair. Ainda há 6 pontos em disputa e temos que esperar os jogos de outras equipes. Vamos esperar os outros resultados. Então aí, né, o técnico Ramon Dias, após essa derrota do Vasco para o Corinthians, após esse vexame aí, dentro de São Januário, Vasco sendo freguês novamente do Corinthians, não quebrando esse tabu de 13 anos, ou 10 anos, né, eu acho que é 13 anos sem ganhar o Corinthians. E cara, complicado demais, tinha tudo para ser uma noite de paz, um fim de ano tranquilo para o torcedor. Não que se ele ganhasse o Corinthians ele ia ficar livre matematicamente, mas ia ficar muito próximo aí de se livrar. E infelizmente, quando a gente depende do Vasco ganhar, ele vai e caga o pau. Cara, pessoal, a gente fica até sem saber o que falar, né, para os amigos aí que ficam acompanhando o nosso trabalho no YouTube, né, nossos amigos vascaínos. A única coisa que resta agora para a gente que é torcedor é torcer e muito, né, para esses 2 jogos do Vasco, contra o Grêmio e contra o Red Bull Bragantino, e ver se alguém tropeça, galera, porque se não acontecer isso, o Vasco está muito próximo aí, infelizmente, de ir para a Série B. Eu estou muito chateado, muito triste, cara. Pessoal, eu ia fazer o vídeo ontem à noite, mas estava tarde, entendeu? Eu acabei deixando para fazer hoje com a cabeça mais fresca, né? Com a mente mais no lugar, de repente, para a gente não falar alguma besteira. Mas é isso que fizeram com o Vasco, né? O presidente Jorge Salgado aí que implementou, que deu início aí à venda do futebol do Vasco, é um dos principais responsáveis aí por ter vendido o futebol do Vasco para essa empresa irresponsável que é a 777 Partners. Galera, então é isso, dia abençoado de muita paz, muita luz, muitas bênçãos assim na vida de vocês. Se puderem, deixe seu joinha, compartilhe, comente. Galera, tamo junto. Abraço para todo mundo. Vamos seguir em frente. Aqui é Vasco.